Olá, internauta, seja bem-vindo ao RD TV. O tema de hoje é sobre São Caetano. A cidade completa no próximo domingo 136 anos de fundação. E para entender a cidade e os seus serviços, entrevistamos Leandro Prearo, que é o gestor do Instituto de Pesquisa da Universidade de São Caetano, a USCS. Nessa entrevista ele relata vários temas importantes, como educação, saúde, transporte. E um dado importante que ele revela é que a renda familiar em São Caetano é 48% acima das demais cidades e que esse poder aquisitivo faz com que 68% destas famílias estejam enquadradas na classe A e B. Caro internauta, confira a seguir os principais trechos desta entrevista. A São Caetano faz aniversário no próximo domingo, dia 28 de julho. Você tem alguma pesquisa que estratifique os moradores de São Caetano? Quais são como que as famílias se colocam dentro desse extrato em São Caetano? Nós realizamos semestralmente já há 30 anos uma pesquisa socioeconômica aqui na região do Grande ABC, nas 7 cidades, né? E aí conseguimos ter uma visão focada em São Caetano e nas outras cidades, por exemplo, né? São Caetano é fácil de se falar porque ela tem uma situação privilegiada do ponto de vista social e econômico com relação às outras 6 cidades, né? Então, é a maior renda familiar entre as 7 cidades aqui na região. A gente está falando de uma renda familiar de R$ 5.550, mais ou menos. Na região qual é a média? Na região, 3.500 aproximadamente. Então, a gente está falando 48% a mais em São Caetano do Sul, tá certo? A gente está falando numa classe A e B, 68% das famílias estão na classe social A e B aqui na região, na classe de consumo. A gente tá falando, em São Caetano. Em São Caetano, em comparação com o Grande ABC, que é 50%. Então, 18 pontos percentuais a mais aí. A que se deve a isso? Olha, São Caetano são vários fatores. Eu diria que a longo prazo e médio prazo, os governos, por ser uma cidade pequena, a terceira menor em território do Brasil, os governos têm investido corretamente, oposição ou não oposição, entra no novo governo, muda de governo, mas estão sabendo investir em saúde, educação e alguns serviços básicos. Isso fez com que, no tempo, São Caetano se tornasse o melhor IDH do Brasil e chamou muito atenção na mídia isso daí, né? Sempre, já há 10 anos, São Caetano aparecendo muito como a melhor cidade ou município do país para se morar. Isso tem atraído muitas pessoas, fez com que o valor do imóvel aumente muito. A gente está falando de um metro quadrado bem alto em termos médios. Então atrai famílias já com altos rendimentos, né? Então a gente entrou num ciclo virtuoso. Já é uma cidade boa, com altos níveis socioeconômicos, mas que está atraindo também famílias nessa situação. Vocês têm assim uma estatística de quanto tempo a pessoa mora já em São Caetano? Para saber exatamente quanto tempo essas novas famílias já estão estabelecidas aqui? Olha, assim, São Caetano, historicamente, sempre tem uma população que é mais velha e que está mais tempo aqui. Uhum. Então, se eu for te falar uma média hoje, ainda São Caetano as pessoas ficam mais tempo, mas está diminuindo em função das novas famílias que estão entrando. Sim. Né? Hoje, em média, as famílias estão morando aqui há 40 anos, a média, 480 meses. Né? Mas isso vem caindo, já foi mais de 50 anos. Sim. Né? Caindo em função dessas novas famílias que estão entrando. E estão entrando não trocando com essas mais antigas que estão aqui, mas a partir desses novos empreendimentos imobiliários, dezenas. O fator principal foi a questão mesmo do IDH, que São Caetano proporciona serviços de qualidade. Serviços de qualidade. Sim. Isso. Apesar que o IDH já não é ostentado para São Caetano, né? Como é que está essa situação? São Caetano ainda é... É o primeiro do Brasil? Voltou a ser o primeiro, novamente. Porque o IDH, como é que ele é formado? Ele é formado por renda, escolaridade e esperança de vida. Sim. São Caetano sempre teve e ainda é um município com alta média de idade. Então, independente da situação econômica, essa variável, que é a esperança de vida, já está bastante premiada no IDH. Mas você acha certo comparar São Caetano, que quase não tem alguns problemas sociais, com outras cidades? Não é desigual esse índice? Você diz em termos de... IDH. De IDH. Não, realmente,
talvez, assim, entre aspas, seja mais fácil até governar São Caetano, né? Então é pequeno, não tem bolsões de pobreza, né? Mas alguma medida precisou ser criada e foi essa, com as suas carências, com os seus defeitos, que são muitos, não cabe aqui talvez a gente discutir, mas é o indicador principal no mundo, né? Quando que voltou o IDH a ser considerado o melhor do Brasil? Olha, eu vou te falar que assim, na verdade, o IDH correto de se medir é só o IDH de 90, 2000 e 2010, que vem do censo, tá certo? Fora isso, os outros IDH que foram divulgados são IDHs que só levam em consideração a PNAD, ou seja, só as regiões metropolitanas do país. Não leva em consideração o Brasil inteiro. Agora, em 2010, São Caetano voltou a ser o primeiro do ranking. Quem é o segundo, terceiro? Eu não tenho isso de cabeça. Certo. Bem, outros serviços, vocês analisam outros serviços, né, Leandro? Sim. Socioeconômico. Qual o destaque que você daria no positivo e no negativo? Olha, muitos acham que, por exemplo, a principal queixa da população de São Caetano ou da região é segurança pública, saúde e educação. Né? Tá no consciente coletivo isso daí. Mas quando a gente questiona, já há muito tempo, nos últimos 10 anos, o principal problema apontado pelos moradores é trânsito e transporte público. Né? Vai até de encontro das manifestações, né? Vai em encontro das manifestações. Que é a principal reclamação que detonou todo esse processo. Transporte público. A questão das tarifas e tal, né? Pois é, vai em encontro disso. Não que saúde e educação não tenha uma avaliação ruim, mas transporte é pior. O lado positivo são questões menos palpáveis. Mas o transporte que você fala é o trânsito ou o transporte Os dois, coletivo? Transporte público e trânsito. Os dois, são os dois piores. Né? E aí você acaba, talvez, pegando todas as faixas de renda e consumo. Né? Então, talvez, quem não usa transporte público está aí reclamando do trânsito, quem usa está reclamando do transporte público. Né? Sim. Por outro lado, a gente tem bem avaliado aí consumo, abastecimento de água, recolhimento de esgoto, que talvez são coisas menos sentidas, palpáveis, né, para essa população. Água e esgoto é bem avaliado. Bem avaliado. Sim. Voltando à questão do transporte, as famílias têm mais de um veículo, tem como aferir isso? Tem como aferir isso. Bom, em São Caetano, 72% dos domicílios tem pelo menos um veículo, né? E a gente está falando de uma média aproximada de 2 veículos por domicílio. Porque isso acaba impactando na mobilidade urbana também, né? Acaba impactando, quer dizer, as pessoas não trabalham aqui, muitas delas trabalham mais no município de São Paulo. Lá tem o rodízio, então elas têm mais de um carro e podem fazer essa troca para poder ir trabalhar sem ser afetada por essa lei, né? E São Caetano tem um território pequeno e acaba esse trânsito todo que a gente vê na Goiás e nas principais vias de acesso do município. Apesar dessas famílias que você está dizendo que estão se estabelecendo aqui, a cidade ainda é dormitório? A pessoa mora aqui, mas ainda trabalha em São Paulo? Ela veja, isso vem diminuindo. Essa ideia de que São Caetano é dormitório vem diminuindo. Hoje eu já tenho 60% dos trabalhadores que moram aqui trabalham aqui. 40% trabalham fora, especialmente no município de São Paulo. Quer dizer, então eu tenho 40% ainda que precisa sair de São Caetano, né? Mas isso vem diminuindo. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Atrair empresas de tecnologia, que é alguma coisa assim, que consiga abarcar a qualificação técnica desses profissionais. Né? Sim. Agora, outra questão que eu queria te perguntar é a questão da furto de autos, né? Porque esse é um assunto que está sempre colocado até na questão da pessoa contratar um seguro, né? Certo. Historicamente, São Caetano foi considerado a cidade que está sempre pontuando em furtos de autos. Essa situação mudou ou não? Olha, São Caetano é uma cidade muito pequena, né? Então, em números absolutos e relativos há uma diferença, quer dizer, eu tenho muitos furtos aqui em comparação com o número de veículos que estão aqui. Tá? Mas isso em números não é maior que São Bernardo e São Caetano, porque são cidades maiores. Segundo as informações que a gente tem levantado, isso vem diminuindo, apesar de tudo que a gente vê na mídia.
ou no sentimento popular, vem diminuindo, especialmente em função da mobilidade. Então, a dificuldade de mobilidade aqui dentro faz com que o número de furtos recue um pouco. Então, o indivíduo rouba e não tem como sair da cidade. Né? Em comparação, por exemplo, com as irmãs Santo André e São Bernardo, por exemplo, São Bernardo a pessoa rouba e está na Anchieta. Né? Consegue ter maior mobilidade. Então, São Caetano já não é o seguro mais alto das 3 cidades. Né? Mas ainda assim é um problema, furto e roubo. No último ano eu tenho um número que 13% da população sofreu algum furto ou roubo em São Caetano. Não é maior do que Santo André e São Bernardo. São Bernardo 15%, Santo André 14%. Tá? Uhum. Só vai ser maior que as outras cidades, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que a média está em 8%. Outra questão que também gostaria que você comentasse é que se essas manifestações das ruas, que a pesquisa não pegou ainda depois dessas manifestações, né? Se elas vão impactar nas próximas pesquisas, o sentimento, já que é uma pesquisa de opinião, né? Uma pesquisa de opinião. A gente não tem ainda essa mensuração, vai mensurar agora em agosto, na próxima, mas o nosso sentimento é que vai afetar de uma forma geral a avaliação dos serviços públicos aqui do município e da região. Né? Quer dizer, o sentimento coletivo de manifestação, de brigar pelos direitos, vai ser mais crítico. Eu estou apostando aí numa queda de 10% a 20% nas avaliações. Sim. Como nas avaliações do governo federal, que a queda foi muito grande, né? Não é só o político, os serviços também vão ser mal avaliados. Os serviços também. As pessoas começam a olhar com maior nível de criticidade isso daí, né? Então você está dizendo que o transporte é uma das bandeiras, né? Das manifestações. Das manifestações, então vai ter uma pior ainda disso aí. Eu creio que todos vão piorar, mas transporte aí vai encabeçar esse ato. Você tinha dito antes de gravar que vocês têm uma novidade aí para os próximos meses, né? Sim. Que é uma nova pesquisa, né? Isso. O que é exatamente? A gente vai lançar agora em setembro, eu não sei exatamente o dia, mas entre a segunda semana e a terceira de setembro, um novo indicador que é o IDF, Índice de Desenvolvimento das Famílias. Então é um indicador que o IPEA, né, que é ligado ao governo federal, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, criou no início da década de 1990, e acabou não utilizando. A gente trouxe esse indicador, reformulou a partir de características da região, então é uma região melhor economicamente, então a gente trouxe a ideia de acesso à internet e tudo mais, adaptou esse indicador e vai lançar agora em setembro. E qual que é a importância desse índice? Olha, esse índice ele era formado por 48 variáveis diferentes. Né? A importância dele depende do uso, tá certo? Então, ele está aí para ser usado, serve para subsidiar serviços públicos, tomada de decisão em serviços públicos, certamente eu consigo enxergar bolsões que têm esse tipo de problema ou aquele tipo de problema e atuar com maior assertividade. Agora, se ele vai ser importante, vai depender desses governos, dos gestores, né? Desses gestores utilizarem isso para tomar alguma decisão. Recentemente vocês lançaram o resultado da pesquisa sobre a questão da internet. Certo. Né? Como que está São Caetano em relação ao ABC e ao Brasil? Olha, São Caetano lidera aí a proporção, sem dúvida, comparando com o Brasil, comparando com o Grande ABC, comparando com o Estado de São Paulo. Então, hoje, 72% das famílias têm acesso à internet no domicílio aqui na região. Tá? A ideia ele pode ter em lan house, na escola, no trabalho, mas a gente quer medir se no domicílio ele tem acesso, o equipamento. Então, 72% das famílias têm. Praticamente 10 a 15 pontos percentuais maior do que é na região, tá certo? E muito maior do que é no Brasil, que hoje chegou a 40%, tá certo? Então, São Caetano é quase o dobro do que é Brasil, né? Em função dessa situação econômica que eu já falei. Agora, por que não atinge os 100% se é tão bom assim? Veja, eu tenho ainda 21% da população que tem mais de 60 anos. Que pode ter acesso do ponto de vista financeiro, econômico, mas talvez não tenha a vontade, quer dizer, não tenha culturalmente a vontade de ter esse acesso, não sabe mexer, não quer mexer na internet, tá certo? Por isso que a gente não aumenta tanto esse patamar, mas é bem mais alto.
Leandro, sobre a questão econômica, como que está a situação de São Caetano? Ela tem atraído novas empresas e como que é a economia da cidade? São Caetano ainda depende muito das duas grandes indústrias, né, que é Petrobras e GM, tá certo? Tem atraído novas empresas, novas indústrias, muito pouco, tem problemas de área aqui, área disponível aqui no município. Então a ideia é sempre verticalizar, né, trazer empresas de TI ou de alta tecnologia é sempre o ideal. Por quê? O fato das pessoas saírem daqui para, por exemplo, trabalhar em São Paulo é porque a gente tem uma população altamente qualificada em comparação ao resto do país, como já tinha falado, 20% com ensino superior, e eu não tenho tantas empresas que conseguem abarcar essa população qualificada. Então aqui a solução para São Caetano é verticalização, quer dizer, empresas de alta tecnologia que consiga contratar muitos funcionários e altamente qualificados para impedir que eles saiam da cidade. Isso vem acontecendo, eu não diria com um grande nível de aceleração, vem acontecendo. Não, a prefeitura até desonerando. Não é isso? Até o ISS passou de 5% para 2% para as empresas de call center, mas não é um valor agregado. Não é um valor agregado. O call center ele não contrata essa indivíduo que eu estou falando. Que você está dizendo. Seria mais algo na área de TI e alta tecnologia. A gente tem o ITESCS aqui, que é o Instituto de Tecnologia, que abarca algumas empresas de tecnologia, empresas importantes que exportam, mas isso precisa ser ainda muito trabalhado pelo poder público municipal, muito. Sim. O faturamento a arrecadação do município ele ainda está concentrado em poucas empresas aqui na cidade? A maior parte da arrecadação está concentrada, eu diria que mais da metade da arrecadação concentrada em Petrobras e GM. Essas duas empresas saírem da cidade é o caos? Sem dúvida, se as duas saírem, alguma coisa muito séria pode acontecer. Não, até na campanha eleitoral se falou muito da questão da BR distribuidora, né? Ir para Mauá, Ir para Mauá. Se isso acontecer, vai ter um impacto muito grande. Então, por isso que há essa necessidade latente de se trazer outros tipos de empresas para a região. Tornar, talvez, entender a vocação de São Caetano, quer dizer, a vocação é TI, vamos trazer empresas de TI, vamos investir nisso. Né? Então, eu acho que essa vocação talvez não esteja ainda tão clara assim. Né? A gente tem visto muitas empresas de alimentação se instalar na região, e de comércio de calçados, de vestuários, mas que duram muito pouco. Sim. Se você acompanhar aqui na área central, Centro, Santa Paula e Santo Antônio, as empresas se instalam de 6 meses a 1 ano, elas fecham. Né? Então isso precisa ser trabalhado. Quer dizer, qual é a vocação? Né? É tecnologia? É comércio? É alimentação? Se for alimentação, precisa trabalhar para que o povo de São Caetano venha comer em São Caetano, porque nem isso ele faz, ele sai para se alimentar em São Paulo, em Santo Bernardo, em Santo André. Seria virar um ponte gastronômico. Pois é, tem que achar essa vocação. Mesmo que sejam várias vocações, mas isso tem que ser buscado. Ok. Outra questão que eu queria que você analisasse é a questão da educação, já que o Instituto está ligado à USCS, né, que é a Universidade Municipal de São Caetano. Qual é a avaliação da educação na cidade? Bom, começando com a ideia da USCS, você falou, do ponto de vista do ensino superior, pelo número de habitantes que temos, a cidade tem uma situação privilegiada. Quer dizer, tem a USCS na gestão em saúde e tem a Mauá na engenharia. Ponto de vista de ensino público municipal, há uma imagem muito boa ainda do serviço de educação, né? Em comparação aos outros municípios, quer dizer, talvez a gente não tenha um serviço de educação em níveis tão altos ou semelhantes ao privado, mas comparando com os outros municípios, há um grande investimento. As pessoas sentem isso. Sentem isso. Isso aparece na pesquisa. Aparece. Você tem uma situação interessante em São Caetano. Você tem população de alto poder aquisitivo que coloca seu filho na escola pública, em função de toda essa imagem que foi criada. Né? Agora, o investimento é necessário. Né? Você tem uma cidade com dinheiro, uma cidade com essa situação relativamente boa do ponto de vista econômico, mas, por exemplo, a hora-aula do professor é uma das mais baixas da região.
né? Isso precisa ser investido. Existem alguns contrastes, né? Alguns contrastes. Por outro lado, em termos de infraestrutura, os alunos recebem netbooks, há contrastes que precisam ser trabalhados. Como que está o extrato das pessoas, a formação das pessoas na cidade? No geral? É. Então, no geral, a gente tem uma formação interessante. 21% dos moradores aqui têm ensino superior. Em comparação com o Grande ABC, isso é muito alto, porque 21 em São Caetano, 11 no Grande ABC e 9 no Brasil. Sim. Né? Para mudar 2 pontos percentuais nisso, demanda tempo. Não é de um ano para o outro, né? Sim. Então, São Caetano já tem uma situação bem mais avançada em relação ao que é Brasil. Mas isso tem a ver com as famílias que migraram para cá? Tem a ver com as famílias que já estavam, já tinham algum poder aquisitivo, e com essas que estão migrando. Sim. Quer dizer, essa família que está migrando é uma família que o chefe e o cônjuge têm ensino superior, que está ali na faixa dos 40 a 50 anos, né? Que tem filhos de criança para adolescente e que tem um rendimento aí acima dos R$6.000 familiar, certo. Classe A e B. Outro assunto, Leandro, é a questão da saúde. Tá. Qual é a avaliação dos moradores em relação à saúde? Olha, a avaliação da saúde é uma avaliação que não é boa. Sim. Né? Não é bom em nenhum lugar, né? Então, há uma ideia aí latente do consciente coletivo que temos problemas na área de saúde pública, né? Em qualquer lugar, por um lado. Por outro lado, há também uma avaliação positiva do ponto de vista relativo, ou seja, nossa saúde não é tão legal assim, mas é muito melhor do que os outros municípios. Sim. Né? Isso existe na região, no município. É ruim, mas é melhor que os outros. Né? Então, os municípios, por vezes, se esforçam para os indivíduos que moram em outros municípios para vir ser tratados aqui no serviço público, de um jeito ou de outro, arrumam uma conta de luz de alguém que mora aqui, etc. Pra você ter uma ideia, a gente tem no serviço público de saúde aqui, mais de 200 mil indivíduos cadastrados para uma população de 149 mil. Sim. Alguma coisa está errada aí. Sim. Né? Então, esse serviço público, que parece ter qualidade, né, em termos de imagem, atrai gente de outros municípios, inclusive. E isso faz com que prejudique a prestação desse serviço. Ok. Né? Outro assunto que eu queria que você destacasse, desse detalhes, é sobre a questão já que São Caetano tem CDH, tem toda essa qualidade de vida, mas na outra ponta tem os menos favorecidos, né? Ou que estão abaixo da linha de pobreza, ou que estão em situação vulnerável. Certo. Como que está esse extrato da população? Olha, se a gente pensar um pouco em linha de pobreza, tem várias classificações para a linha de pobreza. Um mais oficial que o governo federal está usando agora é 1/4 do salário mínimo per capita. Famílias que recebem até 1/4 do salário mínimo per capita estariam na linha de pobreza, né? E aptas a participar aí de programas assistencialistas, benefícios assistenciais. São Caetano, 5% da sua população está nessa faixa, né? É baixo. Oi? Quantas famílias, quantas pessoas? A gente está falando de 7 mil indivíduos, de 2 mil famílias. Tá? Esse percentual, por exemplo, em Diadema é de quase 19%. Né? 20% em Mauá. Quer dizer, é bem mais baixo do que as outras regiões, do que os outros municípios aqui da região. Certo. Só 5%. Leandro, outro assunto que é constante nesse governo Paulo Pinheiro é o discurso da questão das dívidas herdadas do José Aurico Júnior. Sim. Teve 264 milhões. Na pesquisa dá para aferir se essa dívida está influenciando nos serviços prestados da prefeitura? Olha, a gente não conseguiu pegar nenhum tipo de impacto dessa questão da dívida na avaliação de serviços públicos. Me parece que a população não consegue fazer essa associação de que a dívida pode prejudicar o sistema de saúde e educação. Então, isso até agora não apareceu. Sim. Vamos entrar agora numa nova coleta em agosto. Eu acredito que isso não vai ter. A última coleta foi quando? Março.
que já aparecia bastante a questão da dívida, né? Mas não tivemos aparentemente nada que apesar da impacto. dívida, os serviços se mantiveram com qualidade. Com a qualidade que já tinha, né? Então, quer dizer, não teve nenhuma mudança não. a partir do anúncio da dívida e todo esse discurso da dívida, né? Não, não teve e eu acredito que não vai ter. Agora, vai ser difícil em agosto mensurar se uma possível queda vai ser em função da dívida ou em função das manifestações. As duas coisas vão se cruzar. Vão se cruzar. Então, a gente não vai conseguir mensurar isso. Mas eles não fazem essa pergunta. Não fazemos. O porquê que na avaliação da pessoa diminuiu ou aumentou. Não. Sim. Mas assim, o nosso sentimento é que não há uma associação clara para o indivíduo que responde. Para a gente, talvez, que estuda esse assunto, consiga fazer essa relação, mas o povo em geral não consegue. Sim. Né? Mas as manifestações, sim, essas vão ter um impacto geral.